Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Yaman finalmente encontrou a casa de Idris e pede que ele preste contas e diz o que você queria dessa garota. Você vai me contar tudo. Idris diz que não conheço essa garota, não sou responsável por isso porque ela quer matar minha ex-funcionária Nana. Assim como Yaman está pedindo uma conta, Idris diz: puxe o gatilho, não tem nada a ver comigo, você me mata ou eu me mato. Assim que Yaman está prestes a disparar sua arma, Idris cai aos pés de Yaman e implora por perdão. Yaman fica com raiva e dá um tiro para o alto e diz que você não terá chance se me encontrar de novo, vou atirar na sua cabeça, não no ar. Aí ele pega o braço da Nana e sai dali. Depois que Yaman e Nana vão embora, Idris diz que tirarem sua vida. Depois, ele vai até Kazim e o abraça e diz que não morri Kazim. Yaman e Nana também entram no carro. Depois de entrar no carro, Nana diz qual é o motivo dessa hostilidade. Yaman diz que Aziz matou Seher e matou seus homens. A Nana não acredita, não quer acreditar e diz que meu irmão não vai fazer nada disso. Depois que Nana vai para seu quarto, ela pensa no que Yaman disse. Depois, Aziz lê o caderno do irmão e o escreve porque pode haver um inimigo secreto. Nana se pergunta quem é esse inimigo secreto. Depois disso, Idris lê a mensagem que Idris enviou e Idris enviou uma mensagem ameaçadora para Nana. Nana decide deixar a mansão para acabar com esta guerra. Nana vai até Yusuf e o abraça. Quando Yusuf viu Nana chorando, ele perguntou o que havia acontecido. Nana diz que vou lhe dizer como ir agora. No momento em que Nana sai da sala, Yusuf pergunta se não há conto de fadas hoje. Como Nana não suporta Yusuf, ela começa a contar uma história a Yusuf. Ele diz a ela que eles vão se separar de um conto de fadas. Então ele vai para Yaman. Yaman está ao telefone. Quando Yaman vê Nana, ele diz que se não for urgente, saia. A vovó diz que vou sair da sua vida. Yaman diz que você prometeu tanto a Yusuf, você encontrou outro emprego, eu darei o dobro do que eles derem. Nana diz que se eles dessem o mundo, eu não o deixaria. Depois, Yaman diz que você está com medo, vocês não estão perseguindo armas, vão receber o salário restante, saiam. Ele diz que você não teria prometido a Yusuf quando Nana estava para partir, esta vida não é obra de covardes. Nana volta e abre a porta dizendo, não tive medo por mim, tive medo por Yusuf. Mas Yaman vem e fecha a porta. Eu não vou deixar você ir. Se você realmente ama Yusuf, não pode ir. Você só cuida do Yusuf, eu cuido do resto. Ele diz, o assunto está encerrado, saia. Quando Nana vai para o quarto dela, chega uma mensagem dizendo que o assassino de Aziz não está naquela mansão, vou te provar com imagens. Quando Nana recebe esta mensagem, ela concorda que Yaman não é um assassino. E ele está feliz com isso. O homem que enviou esta mensagem é o velho de Idris. O nome deste homem é Alit. Alit pegou o dinheiro do mundo em troca de imagens de Idris. Agora, ao saber que herdou Nana, ele pedirá dinheiro a Nana em troca das imagens. Quando entram no quarto de Nana pela manhã, veem que empacotaram todas as suas coisas e foram embora. Yaman fica muito bravo ao ver isso. Nana está sentada no parque com sua mala. Em seguida, Nana liga para Idris e diz que tudo mudou, precisamos conversar cara a cara, e a chama para a delegacia. Yaman não sabe o que fazer. Ele diz à equipe para não revelar nada a Yusuf. Naquela época, Yusuf está procurando por Nana na mansão. Yaman vai até ela e diz que Nana não estará lá agora, mas ela virá. Naquela época,
Nana vê uma criança chorando e a criança desapareceu. E ele conta isso para Nana. Nana diz: vamos encontrar a casa dela juntos, e segura a mão da criança e procura a casa dela. Yaman também está atrás de Nana. Yaman, que soube de sua localização com o taxista, chega lá, mas nessa hora, Nana Boy e as ruas estão procurando a casa. Mas Idris enganou esta criança e pediu-lhe para tirar Nana da polícia. Quando Nana entra no mercado, o menino sai de lá e os homens de Idris seguem Nana. Yaman, por outro lado, vê a criança e vê o lenço de Nana em sua perna e pergunta à criança onde está seu dono. Ele diz ao menino onde Nana está. Quando Nana está presa em uma casa, Yaman vem e atira nos homens e diz para Nana: você voltará para a mansão comigo imediatamente, nunca deixarei que nenhum mal aconteça a você. Yaman salvou a vida de Nana novamente. Vamos ver se Nana vai contar toda a verdade para Yaman desta vez. Ou ele vai esconder de Yaman e dar toda a riqueza de Aziz para Alit? Continue assistindo o vídeo. Enquanto Feri está jantando com uma garota, a Izzy os vê. Ao ver Feri e a garota sinceramente, fica bravo e com ciúmes, mas não demonstra, mas fica com muita raiva. Ele deixa cair o doce na mão e Feri, percebendo que a Izzy está chateada com a situação, abraça a garota e diz: vamos nos encontrar novamente. Ao ver isso, a Izzy fica ainda mais furiosa e vai embora após brigar com Feri. Feri saiu para jantar com a garota novamente. Embora esta seja uma missão secreta, a Izzy está com ciúmes desta situação. A Izzy diz que precisamos ir até eles e conversar. Feri, por outro lado, diz que não senti necessidade de informar porque este não é um almoço de negócios apenas para irritar a Izzy. Aqui eles apresentaram a Izzy como assistente de Feri. Então Feri diz a Izzy para se sentar na mesa ao lado. Ao levantar-se, diz a mulher que o meu assistente é um pouco perturbado, não sabe muito dessas coisas, já venho e me levanto. Quando ele vai para a Izzy, ele fica teimoso e briga com a Izzy. Pela manhã, a Izzy fica furiosa porque não informou Feri. Enquanto está sentado no café, ele de repente vê que Feri e a mulher estão de braços dados. Ao vê-los, pensa que passaram a noite juntos e fica com raiva de si mesmo. Quando Feri vê a Izzy, ele vem até ela e diz para nos seguir por trás do cardápio. Mas a Izzy nega e diz que estou aqui a negócios. Percebendo que a Izzy está com raiva, Feri conta o que fizeram com a mulher à noite para deixar a Izzy com mais raiva. Em seguida, ele se levanta do lado de a Izzy e a beija e avisa que está indo para a academia. Quando a mulher vê que Feri se foi, ela imediatamente vem até a Izzy e diz: quero preparar um gesto para ela, você pode me ajudar? A Izzy diz que terei prazer em ajudar. Enquanto Feri está no banho, ele vê uma flor na cama. Pensando que a Izzy pegou, ele vai para o quarto de a Izzy. Mas ela os levou. A mulher vem e diz: você gosta das flores. Feri diz que você me atingiu no coração agora e acaricia o cabelo da mulher. O irmão de a Izzy, por outro lado, teve uma boa conversa com Volkan. O irmão de a Izzy gosta de Volkan, mas Volkan sempre chama a menina de pequena. Feri, por outro lado, vai até a Izzy depois que a mulher sai e diz que foi um bom truque. Mas quando eles conversam entre si sobre terminar o trabalho da mulher, a mulher vê tudo isso. Quando Yaman salvou Nana, ele a trouxe para a mansão. Yaman culpou Idris pelo que aconteceu com Nana, mas Nana convenceu Yaman a não fazer nada com Idris. Assim, Nana não vai mais querer sair de casa. Yaman diz que Nana não deve ter medo de nada e sempre a protegerá. Nana diz que confia em Yaman. Agora Yaman e Nana decidiram se tratar com mais calma.
A partir de agora, veremos o estado feliz deste casal. Nana está muito chateada por ser separada de Yusufi. Quando Yaman o traz de volta para a mansão, ele fica feliz apenas por Yusufi. Quando Alit envia uma mensagem de que não é o assassino de Yaman Aziz, mas que tem as imagens, não há obstáculo entre ele e Yaman. Enquanto brincava com Nana e Yusufi, ela vai para o quarto de Yaman. Temos um show em algumas horas, e você está convidado. Ele diz que é bom para você também, selvagem. Quando Yaman ouve que Nana o chama de selvagem, ele olha para Nana com severidade, mas Nana imediatamente atende. Nana e Yusufi prepararam um show para todos na mansão. Todos se sentam para assistir à apresentação de Yusufi e Nana. Primeiro, Yusufi começa lendo o poema que ele mesmo escreveu. O poema é o seguinte: Tios têm tios, todos começamos dizendo a um tigre feroz semelhante. Depois que Yusufi termina o poema, ele começa a dançar com Yusufi. Yaman os observa com admiração. Nana tem um lenço vermelho na mão. Nana começa a explicar o significado desse lenço vermelho. O lenço vermelho é um símbolo dessa dança que une os corações de dois apaixonados, por mais diferentes que sejam. E depois de dançar, o lenço cai de sua mão na frente de Yaman. Enquanto Nana vai atrás do lenço, Yaman se abaixa para pegar o lenço. Nesse momento eles percebem que se amam. Esse amor vai começar graças ao lenço vermelho. Vamos ver o que mais veremos. A operação de Feri e Aize durou pouco. Feri e Aize esqueceram que estavam de plantão e conversavam sobre tudo entre si, mas a mulher veio e os ouviu da porta. Na verdade, quando soube que Aize não era assistente e Feri não era empresário, ele disse que eu saberia o que fazer com você e foi embora. A mulher pegou Feri e Aize e os levou para um armazém onde amarrou as mãos e os pés a uma cadeira. Quando Aize percebe que vai morrer, ela chama sua irmã de Nese e eu te amo muito. Beije doga grande para mim, ok? Ao ouvir isso, a mulher se volta para Aize e diz que seu filho ficará órfão. Quando Feri ouve isso, ele interrompe e diz que pelo menos há alguém neste mundo para se despedir, e eu não os tenho. Aize está mais chateada com esta situação do que com sua própria situação. Ela olha para Feri chorando e diz que você tem uma filha. Mas é claro que ele diz isso por dentro. Vamos ver o que vai acontecer agora. Feri vai se livrar dessas cordas e Aize vai se salvar. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.